Futebol é resultado, menos para o Grêmio. Parece que para o Grêmio o resultado não importa e eu vou falar um pouquinho desse momento que o Grêmio vive, que é até difícil de analisar. Mas antes, deixa teu like, curte, comenta, compartilha aí com quem tu gosta, com quem tu não gosta também, porque o que eu vou falar sobre o Grêmio, sobre o que eu penso do Grêmio depois de refletir, né, após essa vitória, é um conteúdo com bastante profundidade. E se tu é raso, se tu tá acostumado aí a ouvir o pessoal que é mais raso no andar de futebol, certamente tu vai discordar, tu não vai concordar e tu vai achar que eu tô passando pano, mas não é isso não. É futebol com profundidade para a gente analisar muito mais do que simplesmente serve ou não serve, deu certo ou não deu certo. Bom, vamos lá. O Quinteiros, na entrevista coletiva pós-vitória contra o Atlético Grau, ele colocou ali que eu não entendo tanto drama. E aí muita gente reagiu, né? Ah, o Quinteiros não sabe o tamanho do Grêmio, o Quinteiros não entende o que é Grêmio. Bom, em primeiro lugar, tem um monte de jogador que já passou pelo Grêmio, ficou alguns anos, jogador do atual elenco, que está aí há 2, 3 anos e também parece que não entendeu o que é Grêmio, porque não entrega nada. Aí a gente acha que o Quinteiros, que está 3 meses aqui, vem de fora. É óbvio que ele conhece o Grêmio, conhece a grandeza do Grêmio, mas para ele ter uma cultura de Grêmio, ele precisa de tempo e ele precisa de tranquilidade para trabalhar. Me parece que quando o Quinteiros fala isso, de eu não entendo tanto drama, ele está trazendo resultado. Poxa, a gente está na próxima fase da Copa do Brasil, a gente está no Brasileiro, com uma vitória a gente vai lá para cima, na tabela. A gente acabou com 2 vitórias na Sul-Americana em 2 jogos. O Quinteiros, ele tá vendo o quê? Ele tá vendo o resultado, ele tá trabalhando para evoluir, o Grêmio já não levou gol. Me parece que ele não tá entendendo por que a imprensa e os torcedores estão fazendo tanta pressão em cima dele. Eu acredito até que ele tá um pouco apavorado, tipo assim, que coisa mais desequilibrada é essa? E aí eu entendo que o Quinteiros, ele tem muita confiança no trabalho dele. Talvez por isso que ele responda com tranquilidade as perguntas e chega até não entender do porquê se fala tanto em o Grêmio joga mal, o Grêmio não tem desempenho, quando ele tá ali, né, no meio do trabalho. Se a gente for pensar, faz um mês que o time tá treinando todos juntos, jogadores de diversos lugares do mundo, né? Então, assim, me parece que ele também tá um pouco, tipo assim, por que esse desequilíbrio na cobrança? E aí eu percebo que a torcida do Grêmio, ela tá muito inquieta. E aí é um ponto que eu falo, inclusive eu falei com o dirigente do Grêmio essa semana, né? E aí ele pontuou assim, olha, Gi, é o jeito do Guerra. O Guerra, ele é um cara mais fidalgo, ele é um cara mais gentil. É o jeito dele, a gente não tem, né, como querer que ele fale de um jeito diferente. Bom, mas aí o presidente Guerra, do qual, né, eu tenho muito apreço e respeito, ele tem ali um grupo na gestão, né? Ele tem o Rossato, ele tem o Peixoto. Então, assim, tem pessoas ali dentro do vestiário e também que se reportam à torcida que eu acho que poderiam falar um pouco mais a real para o torcedor, sabe? Falar com um pouco mais de brilho. Inclusive, chamar o torcedor na responsabilidade. Né? Olha, vocês não pediram a troca, vocês não gostariam que o Grêmio tivesse um novo momento, então, só que agora tem que ter paciência. E aí, quando eu falo que futebol é resultado mesmo para o Grêmio, as últimas vitórias do Grêmio, o sentimento pós-jogo e pós-dia do jogo, parece que o Grêmio perdeu de goleada. Né? Tanto no jogo contra o Atlético Mineiro, quanto no jogo da estreia da Sul-Americana, né? Que o Grêmio ganhou, enfim. E nesse último jogo também da Sul-Americana, parece que o Grêmio foi goleado nesses jogos. E eu não entendo porque, mas o Quinteiros não deu certo. Mas a gente está tendo resultado. Parece que no Grêmio, tu vencer, inclusive jogando mal, é um assinte, é um desaforo. Não, o técnico está ganhando jogos, então o Grêmio tem que sair por cima e demitir com vitória. Vocês estão loucos? Como assim? Porque o Guerra tem que assumir, não deu certo. Mas não deu certo o quê? Sabe, o Grêmio não foi eliminado de nenhuma competição, ok, perdeu o gauchão, até vamos combinar, né? O adversário tem dado a vida e a arbitragem tem dado a vida para o Inter levar esse título há uns 3 anos, né? Quem ali se esmerou realmente para que aquilo acontecesse foi o adversário, mas enfim, já passou. Só que agora a gente falar que a gente quer demissão do Quinteiros, vocês têm noção da crise sem precedentes que isso pode acontecer? Que pode gerar no Grêmio? Mas o Grêmio já está em crise. Não, gente, o Grêmio não está em crise. O Grêmio perdeu um campeonato gaúcho perdível, até pelo que apresentou no ano passado e no início desse ano.
O Grêmio tá aí passando, capengueando, mas tá passando, tá vencendo. E aí eu lembro que eu ouvi muito, porque o Grêmio tem que trazer um técnico novo, tem que desmamar do Renato, não pode ter mais a Renato dependência. Aí vem outro dando, né, um contraponto muito bonito, inclusive. Pois é, mas se vier um técnico novo, principalmente estrangeiro, tem que dar paciência pro cara trabalhar, né? Mas que paciência, isso é lindo na teoria. Sabe, porque na prática tá todo mundo metendo pressão no cara como se o Grêmio tivesse que resolver a vida. Não, querem que o Grêmio ganhe um título de um campeonato que ainda nem acabou. Vamos ser campeão brasileiro. Tá, mas a gente tá na segunda rodada. Sabe, então é uma incoerência da torcida, da imprensa, quando diz que o Grêmio tem que sair da cultura do Renato. Aí vocês acham que uma cultura de 10 anos ela vai ser mudada e com ótimos resultados e ótimos desempenhos em 2 meses, 3 meses? Sabe, não existe isso em nenhum clube do mundo. Não tô nem falando a nível de Brasil. Não existe. Tu tem ali clubes da Europa, sabe, que ficaram anos com o mesmo treinador. Aí vocês acham que quando assumiu um treinador novo lá no Real Madrid, no Barcelona, no City, em 3 meses o Guardiola conseguiu fazer milagre? Gente, não existe isso. Não, mas aqui no Grêmio tem que existir. Sabe, a sensação que se tem é que parece que o torcedor e muitos da imprensa identificados ou, né, grandes emissoras aí, a sensação que tem é que quer um Grêmio novo, sabe? Que é, então assim, então vamos implodir o Grêmio e vamos resetar para o Grêmio nascer de novo. Gente, existem processos para as coisas acontecerem, para as coisas se realinharem. O Grêmio demitindo Quinteiros com esses bons resultados vai estar falando o quê para o seu próprio grupo de jogador? Sabe que o esforço deles, né, mesmo não jogando bem taticamente, com mau posicionamento, com um novo estilo de jogo, e hoje eu entendi uma coisa que eu reclamei muito no jogo ontem, foi o posicionamento dos jogadores em campo, mas hoje eu entendi que na verdade é o jeito que o Quinteiro joga. Né? Ele não joga como o Renato jogava, né? Onde cada um tinha ali a sua posição para marcar por zona. O Quinteiros, ele marca jogador por jogador, por isso que às vezes parece que está um amontoado num cantinho, porque é o jeito que o Quinteiros joga e o jogador ele vai ter que se adaptar. Mas agora que recado de bagunça a direção do Grêmio daria para esse grupo de jogadores se ele demitisse o Quinteiros com resultados? Mas é que tá ganhando, mas a gente não tá jogando bem, porque o meio incoerência, e isso me preocupa porque infelizmente no futebol eu acho que é um dos poucos lugares, né, do ambiente corporativo, vou assim dizer, que quem é cliente, que quem é torcedor tem voz, e eu não acho isso ruim, só que a gente tem que saber usar. Cara, o Renato ele foi escorraçado daqui. Inclusive todo mundo fala, porque o Guerra queria que ele continuasse. Sim, o Guerra teve culhão ainda para dizer, Renato, eu quero que tu fique. E aí a gente fala, porque as gestões não têm convicção, porque o Brasil é o país que mais demite técnico. Aí quando a gente tem um gestor que tem convicção, o que a gente faz? A gente quer que ele coloque a convicção no lixo e faça que o torcedor passional, que não entende o futebol com profundidade, porque tem que mudar, porque eu não estou gostando do meio campo. Pavon. Cara, eu acho que o Pavon... Eu tenho uma opinião impopular, agora vem todos os haters aqui, né? Eu acho que o Pavon tá numa fase bem complicada, sabe? A bola tá queimando, tá fugindo, assim, ó. Nada dá certo, nada dá certo pro Pavon. Mas poucos pararam para perceber que o Pavon é um cara que não se esconde no jogo. O Pavon, ele não se nega de pegar a bola, bem pelo contrário. Se vocês olharem o VT do jogo dessa terça-feira contra o Atlético Grau, vocês vão ver que o Pavon, ele pede a bola o tempo todo. Ele arrisca errar a jogada, ele arrisca perder a bola, mas ele não se esconde do jogo. E aí o que ele recebe? Crítica. Assim, não é nem crítica, é humilhação, sabe? Porque a torcida humilha. O Cristaldo... Aí a pessoa reclama, porque o Cristaldo desaparece do jogo. Tá, mas vocês querem um jogador que se apresenta ou um jogador que desaparece do jogo? Incoerência. Sabe, tá na hora de parar para pensar um pouco, no jogo, no Grêmio, nesse novo momento do Grêmio, e parar de papagaiar o que a grande imprensa tá falando aí, que fala no calor da emoção. Porque para mim o Quinteiros já acabou, o trabalho do Quinteiros acabou.
Como assim? Aí vem um monte de gente que escuta as rádios e os identificados, e eu também sou, mas assim, cara, não é porque tu é identificado que tu tem o veredito final das coisas que acontecem no Grêmio. Não é porque tu tá num grande canal que a tua opinião ela é a correta, sabe? Só que parece que a galera vai, é o gado, né? A papagaiada, ela é repetida o tempo todo, sabe? E não é assim que a coisa acontece. Eu acho, sim, que o Grêmio tem problemas. Tem alguns problemas, muitos problemas. Acho que nesse ponto todo torcedor concorda. Mas para mim o foco tem que ser identificar os problemas. Bom, o problema é o técnico, tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai conversar com o técnico, a gente vai realinhar com o técnico. O problema é a comissão técnica, o problema é o condicionamento físico, o problema se resolve. O problema são os jogadores, porque ninguém fala, né? Só que tem jogador aí que tá há 3 anos. Tem um jogador no Grêmio muito específico que eu tô pegando um ranço, que de verdade, esse pra mim tá há 3 anos aqui e não entende a grandeza do Grêmio, porque ele era titular ano passado, pegou um banquinho agora, voltou a ser titular no último jogo. E seguinte, pra mim ele é um cara que não entendeu a grandeza do Grêmio, porque ele tá gordo, ele não corre, ele perde a bola, ele não guarda a posição, ele não cruza bem, sabe? Mas tem cadeira cativa ali. Ok que ele não tem sombra, porque, né, da posição dele quase é muita insuficiência. Mas, cara, me parece que esse jogador ele não entendeu que quando o Grêmio dispensa ele vai para algum clube que tem menos poder aquisitivo, que tem menos grandeza. Eu não quero aqui depreciar a Série B, não é isso. Mas é um jogador que vai para um clube de menor expressão, ou seja, é um cara que não valoriza o estar no Grêmio. Então, assim, se o problema... porque os jogadores estão boicotando. Então, tu pega esses jogadores pela mão, vem cá, meu filhinho, e vai treinar em separado. Qual é o teu problema? Então, vamos negociar. Se o problema é esse, porque os jogadores estão fazendo corpo mole, então o Quinteiros tá perdendo o grupo. Então, não se afasta o Quinteiros, porque qualquer treinador que vai vir vai perder o grupo. E a gente viu aonde deu isso em 2021, quando foi trocando de treinador, porque, né, os mimizentos, né, os alecrim dourado que ganham milhões ali, não gostavam de tal pessoa, de tal técnico. Cara, se o problema é esse, então se faz o seguinte, se afasta o jogador. Né? Porque tem jogador ali que não está se esforçando, e eu concordo. Mas agora achar que daqui a pouco uma dinâmica que não está acontecendo, porque o Quinteiros tem um estilo de jogar e os jogadores estão em processo de adaptação, achar que está tudo errado, desculpa, é demais para mim. O Grêmio é o único clube do mundo que ter resultados em campo só traz possibilidade de demissão. Não existe isso em lugar nenhum, só no Grêmio.